Então tá, então, mecânica quântica, as regras do jogo já estão definidas, né? Então vamos começar lentamente, tá? Então, lentamente, como eu disse para vocês, a mecânica quântica é um curso central no curso de física, né? A mecânica quântica, ela surgiu dos anos, já vai fazer 100 anos agora, daqui a 2 anos, 1923 a 1927. Ela surgiu em 2 versões, né? Uma devida a Heisenberg, que é uma versão menos conhecida, né? E a outra versão de Schrödinger, de Broglie-Schrödinger, que é uma versão que vocês já viram na introdução à mecânica quântica. Tá? Então, ela surgiu simultaneamente, né? E é uma disciplina, ou seja, o interessante da mecânica quântica é que ela surgiu de diferentes maneiras, né? Diferente da relatividade de Einstein, que surgiu basicamente devido a Einstein. Aqui, então, tem vários nomes na mecânica quântica, não é só no caso da relatividade, que é o Einstein, que é o superstar. Na mecânica quântica tem vários autores, né? E atores, vários. Né? Então, ela surgiu, então, basicamente, em 1925, né? Com o Heisenberg e com o Schrödinger, né? O paper do Schrödinger é um pouco mais conhecido, vou botar aqui por sinal. Aqui é o paper do Schrödinger. Esse basicamente é um paper em alemão, né? Que ele resolve o átomo de hidrogênio, como vocês já fizeram na introdução à mecânica quântica. Então, esse é o paper onde ele propõe a equação de Schrödinger, independente do tempo, né? Tá aqui ela, e resolve ela para o átomo de hidrogênio. Tá? As soluções do átomo de hidrogênio estão aqui. Então, para quem sabe alemão, é uma boa leitura, né? Tá? Então, aqui, basicamente, essas 2 versões, né? Um pouquinho mais tarde, no mesmo ano, também em alemão, o Schrödinger mostrou que a mecânica quântica matricial de Heisenberg e Bohr, aqui, era igual à mecânica quântica dele, ó, Meine Emil em alemão. Tá? Olha o título desse paper sobre a relação da mecânica quântica de Heisenberg com relação à minha. Esse é o título do paper do Schrödinger, bem interessante também. Então, lá ele demonstrou que as 2 versões são 2 versões da mesma coisa. Tá? Mais tarde, então, basicamente, o Dirac, ele faz um formalismo que a gente vai estudar bastante. Vocês, basicamente, estudaram a mecânica quântica ondulatória de Schrödinger na introdução, e nesse curso, então, nós vamos ver todo o formalismo de Dirac, que é um formalismo que ele unifica tudo. Então, a mecânica matricial de Heisenberg e a de Schrödinger são só 2 diferentes tipos de representação, a gente vai ver depois teoria de representação da mesma coisa. Tá? No estado quântico, a gente pode representar, dependendo da representação, a gente chega na mecânica quântica matricial de Heisenberg, ou dependendo da representação, a gente chega na mecânica quântica de Schrödinger e de Broglie. Tá? Basicamente, a mecânica quântica matricial de Heisenberg, ela é uma versão matemática, ela simplesmente, o Heisenberg pensou, ok, a mecânica clássica está certa, né, o que eu posso fazer diferente? Então, ele pensou, simplesmente na mecânica clássica, as quantidades físicas são números, então, matematicamente, eu posso generalizar isso para operadores, né, ou matrizes, e a diferença de números e operadores ou matrizes é que os números comutam e as matrizes não. Então, ele fez uma versão não comutativa, foi bem matemático, né? Então, essa é a versão matemática da mecânica quântica, a la Heisenberg, que simplesmente tenta generalizar a mecânica clássica de números para quantidades que não comutam. Já a mecânica quântica Schrödinger, vocês já conhecem lá da introdução, ela é bem mais física, ela foi logo mais aceita, porque é mais física, porque a mecânica matricial de Heisenberg é muito matemática, né? Então, é mais física porque trabalha com função de onda, ondas as pessoas entendem. O pessoal da engenharia já conhecia como era uma onda, né? Onda de luz, onda
sonora, então o pessoal já sabia que era onda, sabia que era equação de onda, então foi muito mais palatável a mecânica quântica de Schrödinger e logo foi aceita, né? Mesmo os autores iniciais da mecânica quântica matricial, né, que é, estou sem meu mouse aqui agora, só um pouquinho. Tá, mesmo os autores iniciais que era o Born, e mesmo um tempo depois ele começou a usar a versão de Schrödinger da mecânica quântica, tá? Porque realmente é uma versão mais tranquila, mais palatável. E depois, mais tarde, veio o Feynman, e o Feynman deu uma outra visão da mecânica quântica, né, que depois foi mostrada que era exatamente a mesma mecânica quântica. Então, na verdade, existem diferentes versões, né? A de Feynman é muito bonita, se aprende basicamente na pós-graduação, que é via integral de caminho. Então, tem diferentes formulações da mecânica quântica, mas, no fundo, ela é simplesmente são representações ou formalismos da mesma coisa. Tá? E essa parte do formalismo é a parte central nessa disciplina. Tá? Então, nessa disciplina, vocês vão... Não sei se vocês vão entender mecânica quântica, como a gente vai ver daqui a pouco, mas o objetivo é vocês saberem usar a mecânica quântica, né? Ou seja, entender as engrenagens da mecânica, de como ela funciona. O entendimento dela ainda tem um certo problema, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Então, de novo, esse é o paper que eu mostrei, aquela versão em alemão, também tem a versão traduzida em inglês, né? E por isso ele ganhou o prêmio Nobel, junto com o Dirac, né? Em 1933, o Schrödinger e o Dirac. Tá? Como eu falei para vocês, diferente da relatividade, que tem um nome, a mecânica quântica tem diferentes nomes, né? Todos decisivos para a formulação da teoria, né? Existem vários nomes, aqui estão os que eu acho que são principais, que é o Heisenberg, o Schrödinger, o Bohr, o Dirac, o Bohr, o Pauli e o Feynman. Bem, e com relação ao tema, eu gosto muito dessas frases dos autores da mecânica quântica para deixar vocês mais tranquilos quando vocês estão estudando a mecânica quântica, quando vocês estão assistindo às aulas. Tá? A frase do Bohr e a do Feynman são realmente muito impactantes, né? O Bohr disse: se você não está confuso com relação à mecânica quântica, é porque tu realmente não entendeu ela. Tá? Então é uma frase bem emblemática, mostrando a dificuldade da mecânica quântica, né, do ponto de vista conceitual. A do Feynman também é mais arrogante e mais forte. Tá? Vindo do Feynman, ela se torna extremamente poderosa. Ele diz que ele acha, né, que ele pode dizer seguramente que ninguém entende mecânica quântica. Isso é uma coisa... E ele tem uma parte de razão, como a gente vai ver agora. Pelo menos nesse comecinho, né, antes de começar a matéria propriamente dita. Tá. Então, qual o problema da mecânica quântica? O problema já está no começo, na definição do estado físico. Né? O que é o estado físico? Nós vamos falar muito isso no curso. É como está. Tá? Uma partícula, como é que está a partícula? Uma pessoa, você sabe como está. Está ali, está bem, está feliz, está alegre. Mas uma partícula, como é que ela está? Né? A resposta é, do ponto de vista clássico, a partícula, que é a pedra fundamental da física, é o estado físico de uma partícula. Esse é o fundamento. Tá? De uma partícula. Porque está, ou seja, se a teoria de cordas não for verdadeira, o fundamento continua sendo a partícula. O modelo padrão, de como a gente entende o universo, é composto por partículas. Né? São elétrons, são quarks, né? São fótons, tudo são partículas quânticas, né? E como é que é o estado dela? Tá? Então, isso do ponto de vista clássico, o estado de uma partícula, ela está aqui nesse ponto. Tá? Primeiro, o que é partícula? Partícula é um corpo, né, cuja dimensão não é relevante. Né?
Então, por isso que a gente diz que ela está aqui, mas ela pode estar em movimento ou pode estar parada. Então, também a gente tem que dar a velocidade. Então, esse é o estado clássico de uma partícula. Claro que outras coisas podem ser compostas por partículas, mas a parte mais fundamental é como é que está uma partícula. Então, do ponto de vista clássico, ela está aqui com essa velocidade. Então, a gente precisa de basicamente quantos números para especificar o estado de uma partícula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números. Tá? Se fosse uma dimensão, só na dimensão x seria 2 números. Tá? Então, a gente precisa de basicamente, em 3 dimensões, 6 números. Número é algo que é fácil. Qualquer criança acima de 5 anos já sabe o que é um número, né? Sabe que é um número inteiro, um número real é um pouco mais complicado para uma criança, mas um número inteiro, pelo menos, a noção de número é algo fácil de se entender. Então, o estado clássico é muito fácil de entender. A partícula está lá e ela pode estar parada ou em movimento. Esse é o estado clássico. Uma vez que eu sei, então, essas 3 coordenadas, x0, y0 e z0, eu posso organizar num vetor. E essas 3 velocidades eu posso organizar nesse vetor. Tá? Continua sendo 6 números. E aí, na mecânica clássica, se eu sei o estado inicial, eu posso determinar o estado futuro por um tempo maior que t0, porque esse é um estado em t0. Tá? E quem me dá essa dinâmica é a equação de Newton. Então, do ponto de vista da equação da mecânica clássica, né, se eu sei o estado de uma partícula, eu sei o futuro dessa partícula, desde que eu saiba a força que atua sobre essa partícula. Então, se eu sei a força, a lei de Newton, você sabe, essa aqui, derivada segunda da posição com relação ao tempo. Eu preciso de 2 condições iniciais, né? São exatamente R0 e V0 para resolver essa equação. Então, eu preciso das condições iniciais e eu preciso da força. Se eu sei as condições iniciais da força, eu determino, resolvo essa equação, assim eu tenho a posição e a velocidade, eu tenho a trajetória da partícula como função do tempo. Tá? Aqui é a trajetória, com diferentes tempos, a partícula pode estar em diferentes posições. Em cada posição, ela está aqui e tem uma velocidade que é a tangente da curva. Né? Então, tranquilo, a mecânica clássica é algo bem simples. A trajetória é um conceito muito legal. Cada ponto da trajetória é a posição da partícula e a derivada tangente nessa trajetória é a velocidade. Tá? Então, isso é mecânica clássica. Se diz que a mecânica clássica ela é determinística, no sentido que se eu sei as condições iniciais, se eu sei a força, eu determino o futuro univocamente, sem nenhum problema. É só um problema de resolver a equação. Tá? Então, se a mecânica quântica, se o nosso mundo fosse clássico, tá? E se eu soubesse a posição de todos os átomos de vocês, tá? Toda a velocidade dos átomos de vocês, se eu sei as forças que atuam entre os átomos, coloco tudo num supercomputador, resolve as equações e ele vai me dizer a nota do trabalho de vocês que vocês vão entregar. Tá? Então, isso é algo determinístico. Tá? Eu sei de tudo antes de vocês fazerem. Tá? Antes de vocês fazerem o trabalho, eu só anoto a posição de todos os átomos de vocês. Né? A gente conhece mais ou menos bem as forças e eu determino a nota do trabalho de vocês. Que vocês vão me entregar. Se entregar. Tá? Onde é que está o erro dessa afirmação? Alguma sugestão? Bem, uma resposta é que o mundo não é clássico, o mundo é quântico. Né? Sim, porque erro no sentido, por que isso não é viável? Por que eu não posso fazer isso? É só uma questão de computação? Ou eu realmente não posso saber o futuro de vocês? Eu posso ou não posso saber o futuro de vocês? Se vocês me dão toda a posição dos átomos de vocês, toda a velocidade dos átomos de vocês, eu posso saber o futuro de vocês? A resposta é não, claro. Mas, em princípio, eu poderia. A resposta também é não, porque o mundo não é clássico.
E mesmo se o mundo fosse clássico, existe o problema que eu não tenho como saber as condições iniciais de vocês com precisão adequada para fazer esse tipo de coisa. Então, uma dificuldade de obter as condições iniciais. Tá? E também em sistemas clássicos, vocês vão ver depois, tem os sistemas caóticos, que diz que uma pequena variação das condições iniciais pode implicar numa grande variação no resultado final. Tá? Então, em princípio, na mecânica clássica, eu poderia prever o futuro de vocês. Se diz que ela é determinista, porém, na prática, né, mesmo se a mecânica clássica fosse válida, isso seria impossível, devido à dificuldade de obter as condições iniciais e à sensibilidade das equações devido a essas condições iniciais. Tá? A pergunta do Ramiro, a nível fundamental, as partículas não se comportam classicamente, exatamente. Mas mesmo se comportassem, a gente não poderia fazer isso. Não seria uma dificuldade computacional, claro que tem a dificuldade computacional, obviamente, mas tem uma dificuldade de sensibilidade das equações frente às condições iniciais. A dificuldade de se obter as condições iniciais é devido à prisão experimental? Sim. Então, a nível clássico, sim. Mas a nível quântico, a gente vai ver, não. Tá? Ok. Então, essa é a formulação clássica, a formulação newtoniana, né? A gente pode também ir na formulação hamiltoniana, vocês já fizeram mecânica clássica, vocês viram que a mecânica clássica também tem diferentes formulações, a formulação newtoniana, a formulação lagrangiana, a formulação hamiltoniana, Hamilton-Jacobi, tem diferentes tipos de formulações. Tem uma formulação que a mecânica quântica gosta bastante, e a gente vai trabalhar bastante nela, que é a formulação hamiltoniana. Na formulação hamiltoniana, o estado de uma partícula é dado pela posição e pelo momento. Tá? Pela posição e velocidade é na formação lagrangiana. Na formação hamiltoniana é a posição e o momento. Aí coloca as equações de Hamilton, que é basicamente parecida com as equações de Newton, e assim a gente tem as novas posições e os novos momentos. Tá? Mas é o mesmo raciocínio. Tá? O estado clássico, Prof. 6 números, sim, pode falar. Só avisar que nem todos fizeram. Tem gente que está fazendo só agora a Mecânica Clássica 2. E a gente só vê a Hamiltoniana na Mecânica Clássica 2. Ok, perfeito. Obrigado pela informação. Então, mas basicamente o que a gente vai usar aqui na mecânica quântica é o conceito do estado na mecânica hamiltoniana. O conceito do estado na mecânica hamiltoniana é a posição e o momento, e não a posição e a velocidade. Obviamente, é uma questão de gosto, porque momento é mv, né? Do ponto de vista não relativístico, está relacionado momento com velocidade. Tá? Na mecânica hamiltoniana, vocês vão ver, já que muitos não viram, que um estado físico é um ponto no espaço de fase. O que é o espaço de fase? É o espaço onde está a posição, que se denota pela letra Q, a posição é denotada pela letra Q, e o momento pela letra P. Então, na mecânica hamiltoniana, um ponto no espaço de fase. O espaço de fase é o espaço real mais o eixo dos momentos. Tá? Então, o espaço de fase para uma dimensão tem dimensão 2, mas o espaço de fase para 3 dimensões tem dimensão 6, por isso que a gente não consegue desenhar o espaço de fase de partículas em 3 dimensões. Tá? Mas o que vocês precisam saber aqui na mecânica quântica é simplesmente que a mecânica hamiltoniana dá os mesmos resultados que a newtoniana, tudo é a mesma coisa, é só uma formulação diferente, e lá se trabalha para definir o estado físico, não como posição e velocidade, e sim posição e momento. Tá? Ok. Muito bem. Agora vamos ao estado quântico. Vocês já fizeram a introdução. Vocês já estão vacinados com relação a isso. Tá um tema bem atual como vacina, né? Então já tem os anticorpos, né? Então você já sabe o que é a mecânica quântica, basicamente. Pelo menos na versão da ondulatória, né? Então tá. Lá o estado quântico, o que é? O que é o estado quântico na mecânica quântica? O que dá o estado de uma partícula? Função de onda, perfeito. Exatamente. A função de onda. Isso aqui é a função de onda.
Tá? Olhem a dificuldade conceitual e matemática. Antes, o estado físico eram apenas 6 números. Tá? Agora, o estado quântico é uma função de onda, que é uma função complexa, variável complexa, né, no domínio que é o espaço tridimensional. Tá? Então, olha a dificuldade. Uma criança entende o que são números, 6 números, mas uma criança, não, em geral, não sabe o que é uma função. Uma função é um grau de abstração maior. Uma função, o que é? É um mapeamento de um conjunto em outro conjunto. Entendeu? Olha o grau de abstração para vocês entenderem o que é uma função. É diferente. Uma criança não entende uma função. Né? Então, primeiro, a abstração. O estado físico, agora, não são dados por números, são dados por infinitos números. Porque para definir uma função, é um conjunto de infinitos números mapeado em outro conjunto de infinitos números. E esse outro conjunto de infinitos números, ou seja, o domínio aqui são números reais e a imagem são números complexos. Então, já tem que saber o que é número complexo e tem que saber o que é uma função. Olha a dificuldade. Tá? Então, primeiro, uma dificuldade conceitual. Depois, tem mais dificuldades que vêm aí. A evolução temporal. A evolução temporal é muito parecido. Se eu sei o estado inicial, o estado da partícula é dado por essa função. Eu não disse o que é essa função ainda, eu só disse que ela determina como está a partícula. Olha que interessante. Na mecânica quântica, tu pergunta como é que está aquela partícula. Ela está ali, com essa velocidade. Qualquer um entende. Agora, na mecânica quântica, como é que está essa partícula? Ah, está neste orbital, está nesta função de onda. Mais difícil de entender. Né? Quanto mais que ela é complexa. Tem parte real e parte imaginária. Tá? Bem, mas ela também, se eu sei o estado inicial, eu posso determinar o estado futuro. Eu tenho que resolver qual a equação? A equação de Schrödinger. Tá? Qual é a diferença, basicamente, da equação de Newton para a equação de Schrödinger? A equação de Newton é uma equação diferencial ordinária. Tá? A equação de Schrödinger, como envolve uma função, é uma equação diferencial parcial. É uma EDP. Essa aqui é uma EDO, vocês já estudaram? Vocês já estudaram equações diferenciais, né? Sim, né? Sim, né? Sim. Sim. Então, na mecânica clássica, vocês estão nas EDOs e aqui vocês estão nas EDPs. Vocês sabem as dificuldades de EDP para EDO. Equação diferencial ordinária para equação diferencial parcial. Tá? Então, do ponto de vista conceitual, entender o estado, problema número 1. Problema número 2 é, na prática, como determina a evolução temporal. São EDPs, que são bem mais complicadas que EDOs. Problema número 2. Problema número 3. Existe outra forma de ter a evolução temporal na mecânica quântica, que é através de uma medida. A gente vai ver isso depois. Tá? Se eu faço uma medida, o meu estado se transforma desse para esse, de uma maneira abrupta. Né? Então, esse é um grande problema na mecânica quântica, entender esta evolução temporal através da medida. O entendimento da evolução temporal através da equação de Schrödinger é algo, do ponto de vista matemático, complicado, mas do ponto de vista conceitual não tem nenhum problema. Resolver uma equação diferencial parcial, como eu resolvo no caso de ondas sonoras, ondas eletromagnéticas, entendeu? Qualquer engenheiro, entre aspas, entende uma equação diferencial parcial e calcula a solução. Tá? E a pergunta, na formulação de Heisenberg, o estado seria uma matriz infinita. Exatamente isso, Bernardo. Quando a gente for estudar a relação disso com a de Heisenberg, a gente pode mudar a representação e se diz, então, que isso seria... existe uma equivalência com matrizes infinitas. Mas a gente já chega lá. Não hoje, depois. Então, tá. Então, são as 3 dificuldades. O estado quântico não são mais números. São funções, que é algo mais difícil de entender que número. Tá? Número 2, a implementação da evolução temporal. É uma EDP, não é uma EDO. E número 3, outra possibilidade de evolução temporal. De uma medida. Tá? Isso torna, mais o fato
da pergunta o que é a função de onda, qual é a interpretação física dela, tornam a mecânica quântica um pouco enigmática. Né? E por ser enigmática, né, ela é usada por pseudociências, né, para justificar os seus valores. Né? Porque seja muito mais fácil de entender algo, ou seja, usar algo enigmático que ninguém entende direito para explicar coisas que ninguém entende. Tá? Essa é uma estratégia muito comum. Usar coisas que não entende ou fora do seu domínio para explicar coisas que também ninguém entende. Então, por isso que a mecânica quântica ela é muito usada nessas pseudociências. Mas ela é bem estabelecida, como a gente vai ver no curso, ela é bem estabelecida. E esse uso, obviamente, está no campo das fake news. Ok, então vamos à interpretação do estado quântico. Né? Estamos chegando perto da nossa 1 hora de aula, vamos ver se eu consigo parar aí. Né? Mas o que é o estado quântico? Essa é a grande pergunta. O que é esse psi? Né? No começo não se sabia, né, o que era. Isso é muito parecido quando o Thomas Young, em 1801, mediu a interferência com a luz. Ele mediu a interferência. Sabia que a luz era uma onda, porque tinha interferência, vocês viram isso nos cursos, né, elementares. Porém, não se sabia, na época do Young, o que era a luz. Hoje se sabe que são campos eletromagnéticos. Na época do Young, não sabia que era campo eletromagnético. Então, o parecido se dá aqui, ou seja, a gente tem o estado quântico, mas uma coisa é o que é esse estado quântico. E isso é interessante porque exatamente o pilar, ou seja, a pedra fundamental. A gente não sabe o que é o psi, então tem que saber o que é o psi. Aí vem a interpretação mais comum, que é a mais bonita delas, foi de Max Born, o cara da mecânica quântica matricial. E a interpretação, então, que vocês conhecem lá na introdução, que o módulo ao quadrado, não ela, ele diz que o módulo ao quadrado da função de onda é uma densidade de probabilidade. Tá? Só para lembrar o módulo de número complexo é ele vezes o conjugado dele. Tá? E só para lembrar o que é conjugado, é só trocar o i para menos i. Tá? Ok? Então, ele disse, então, ou seja, a interpretação é que a função de onda ao quadrado é uma densidade de probabilidade. Tá? Ou seja, por exemplo, em uma dimensão, né, se eu pego a densidade, probabilidade linear, integro de A e B, então significa que a integral de A a B, isso aqui é a probabilidade de encontrar a partícula entre A e B. Tá? Então, a interpretação de Max Born é simplesmente a função de onda módulo dela ao quadrado me dá uma densidade de probabilidade de encontrar a partícula. Tá? Então, está aqui. Então, eu faço um desenho dessa densidade de probabilidade, com função de x. Tá? Então, a área entre A e B é a probabilidade de encontrar a partícula entre A e B. Obviamente, a área entre menos infinito e mais infinito é 1, porque a probabilidade de encontrar a partícula em algum lugar é 100%. Tá? Então, essa é a interpretação devido a Max Born. Onde é que está o problema dessa interpretação? Onde vocês acham? Isso. Perfeito. O problema está nessas palavras aqui, probabilidade. Tá? O problema é como é que eu posso colocar a probabilidade na pedra fundamental, no estado físico. Porque o que é probabilidade? Se vocês olharem na Wikipedia, probabilidade é algo que tem a ver com sorte, azar, com incerteza, com grau de desconhecimento. Então, a probabilidade é um conceito muito bem definido na estatística, né? E ela tem a ver com grau de desconhecimento sempre. Qual é a probabilidade de acontecer algo? Né? Então, não tem nenhum problema usar o conceito, é muito bom. Né? Por exemplo, o caso mais simples é do dado, que tem 6 faces. Tá? Se eu sei realmente a força que eu uso, né? Sei o torque, sei lá o momento de inércia do dado, eu faço a conta e eu determino
qual face ele vai cair sem nenhum problema. Isso é determinístico. Mas pelo fato de eu não conhecer coisas, não conhecer a força que eu vou aplicar, né? Então se usa a probabilidade, né? Se o dado não for vinciado, vai dar então um sexto para cada face, como você sabe. Então a probabilidade significa grau de desconhecimento. Qual é a probabilidade da uma pesquisa eleitoral ainda não se deu, a eleição não se sabe quem ganhou. Então se faz uma pesquisa eleitoral antes, aquilo mostra a probabilidade de alguém ganhar. Então o conceito de probabilidade é um conceito muito bem imposto que indica o grau de desconhecimento do sistema. Ele afere o grau de desconhecimento. Só 100%, aí sim, aí conhece tudo sobre o sistema. Mas não é 100%, é grau de desconhecimento. Então a pergunta é, como é que a palavra probabilidade pode estar no estado físico? Porque o estado físico é como está. Então, se a gente não sabe ele como está, então o uso da palavra probabilidade é algo... Por isso que ninguém gosta, né? Ninguém gostou no início, né? Dessa definição, dessa interpretação, porque eu uso o conceito de probabilidade, e probabilidade é uma medida de incerteza, de dúvida, justamente no estado onde está uma partícula, né? Justamente no pilar, na pedra fundamental de qualquer teoria física. Então, o conceito de probabilidade é algo que perturbou muito os físicos, né, na formulação da mecânica quântica. Bem, então agora eu vou fazer, então no finalzinho eu quero fazer fazer uma pergunta para vocês, né? Então, tá aqui eu faço uma medida, tá aqui uma medida, uma lupa representa a medida aqui, e eu achei uma partícula, tá aqui, digamos, tá aqui a partícula, tá? Ok? Isso é um fato, vou lá e meço, não tem nada o que discutir. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, que eu vou colocar no fórum, tá? Então a pergunta está aqui. Tá? Eu vou abrir um fórum para vocês agora e vou fazer... Tá? Ver se eu consigo abrir um fórum. Vou falar do fórum aqui.